quem empreende é quem tem sonho grande. Eu sempre sonhei muito grande, então eu sempre gostei de buscar mais e ter mais. Fala galera, chegamos a mais um episódio do podcast de pouco em pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a história, toda a trajetória, os perrengues, mas também tudo que circundou ali, a ideia empreendedora para a prática, aquela ideia sair do papel. Então hoje estou aqui, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, Luiz, representando a Love Burger e o El Nacho também. Então nós estamos no 54º episódio, eu não sei nem mais falar isso aí. Daqui a pouco, a hora que chegar no 200, você vai falar 200º. Eu vou falar, o episódio é 200, fica mais fácil, né? Vocês vão se ligar aí, ó. Então, quando falar de 200, não sabe mais falar dos ordinais. Pois é, então a gente chegou no episódio 54 e hoje a gente vai falar com Renata Almeida. Ela é proprietária da Duzane Lingerie e também da Raines Imports. Ela vem contar a história dela pra gente. Renata, prazer. Prazer é meu. É muito legal, fico muito feliz de ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E para quem não te conhece, quem é a Renata? Eu sou a Renata Almeida, eu tenho 45 anos. Eu trabalho com a Duzane Lingerie, que é uma distribuição, é uma fonte de renda para mulheres. Já tem 7 anos, já são 7 anos. E eu sempre tive uma segunda renda. Então, os importados eram aquelas coisas de eu vender para os amigos, para as amigas, para as pessoas mais próximas. E depois da pandemia, eu tive que levar isso um pouquinho mais a sério, de ter uma segunda renda. Mas eu trabalhei, desde que eu me entendo por gente, desde muito pequena, eu sempre gostei de empreender. Então, hoje, eu entendo que eu era empreendedora desde pequenininha. Eu sempre tive isso comigo. Então, eu achei que de formação eu estava indo para um lado, mas quando eu conheci vendas, esse mercado, eu me apaixonei e aí eu nunca mais parei. Tá aí a Renata CLT. O que a Renata já trabalhou? O que a Renata já fez? Eu trabalhei numa única empresa, que eu entrei aos 15 anos e saí de lá aos 30, fiquei 15 anos. Eu entrei como balconista nessa empresa e eu saí de lá com uma equipe de venda, com uma carteira formada muito grande, Só que assim, o CLT, eu gostava do que eu fazia, mas eu acho que ele me limitava. Entendeu? Você não entrega tudo que você pode entregar. E nem recebe tudo que você pode receber. Exatamente. Esse foi um dos motivos que me fez sair. Motivo maior, né? Porque eu cheguei num ponto que a minha carteira ela inflou e dali eu não passaria mais. Aí, você trabalha com vendas do quê? Eu trabalhei numa papelaria. Papelaria que quando eu comecei era muito pequena, aqui em Jundiaí. E quando eu saí, nós éramos uma equipe de 8 vendedores de telemarketing e nós atendíamos grandes carteiras. Eu atendia vários órgãos públicos daqui de Jundiaí, eu atendia aqui a Motors. Então, assim, eu cresci junto com a empresa, né? Então, só que chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso criar coragem e voar. E foi aí que eu comecei a empreender. E foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque o empreendedorismo, você se desafia. Exato. E eu falo que assim, quem empreende é quem tem sonho grande. Eu sempre sonhei muito grande, então eu sempre gostei de buscar mais e ter mais. Então isso me fez querer mais. E o empreendedorismo é uma possibilidade infinita de você conseguir. Sim. Né? Chegar a alcançar coisas que você, de repente, como CLT, não consegue. Tá, e a sua jornada CLT, o que você estudou, o que você fazia? Eu me especializei em vendas e marketing. Então, eu fui fazer tudo que podia me agregar. Eu acho que eu já nasci com o dom da venda, mas eu sempre busquei mais. Então, eu sempre participei de treinamentos, eu sempre lia muito sobre. Então, assim, eu sempre busquei algo mais para eu entregar para o meu cliente. Que, na verdade, o cliente ele sempre espera. Hoje em dia, eu como consumidora, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande de ser bem atendido. Exato. Muita. E eu vejo isso nos meus clientes. Então, isso me faz também buscar mais informação e estar querendo saber sempre mais sobre o meu produto, sobre pessoas para eu poder atender melhor. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Quem vira essa chave
entende um pouco mais do negócio. E como que foi a sua virada de chave? É aquilo, eu queria mais. Eu cheguei num determinado ponto na empresa que, por mais que eu abrisse novas carteiras, mais clientes, me limitaram, entendeu? Então, eu falei, não, eu preciso ter a coragem, porque para você dar o primeiro passo é muito difícil. Mas daí você migrou já para a Duzane? Não, eu abri no mesmo segmento que eu trabalhava, de papelaria, para atender empresas. Né? Eu já tinha minha carteira e abri o meu negócio. Isso foi em 2010. Só que daí eu adoeci. Eu fiquei doente e eu centralizava muito. Então eu tinha vários funcionários, mas faturamento, eu tinha uma pessoa que fazia contabilidade, eu tinha um entregador, mas a carteira de cliente estava sempre embaixo da minha asa. Você protegia, em teoria, o que é mais importante para a empresa, que é exatamente. o contato. E eu levei aquilo ainda com a ideia do CLT. Aquele cara, né? Será que é um pouquinho porque você estava vivendo na pele? Pode ser. Porque, né, a gente tem isso, eu já passei por isso, né? Por isso que eu falo com propriedade. Você está numa empresa e aí você é muito bom no que você faz. Sim. E a gente sabe que, na verdade, a outra pessoa do lado de lá do telefone, do lado de lá do WhatsApp, do e-mail, ela confia muito mais na pessoa do que na empresa. Principalmente quando a gente lida com commodity. Então, assim, lógico, se eu vendo algo que é só meu, a empresa vende algo que é só dela, mesmo que a pessoa saia, não tem como levar nada, porque é só dela. Mas se eu estou vendendo commodity, que é um produto... eu vendo Heineken. Outros lugares vendem Heineken, mas como eu vendo Heineken, é o meu jeito, né? Então, quando a gente é um bom vendedor, a gente sai das empresas com a certeza absoluta de sucesso. Se eu continuar fazendo o que eu faço, eu sei como vender isso aqui, eu sei o que o lado de lá espera, só que daí eu vou ter os meus vendedores. E aí eu passo do papel, a gente fala, né, de ser pedra e vidraça, né? Sim. Você está no momento que você era pedra, então, porque, eu trabalho para alguém, então eu estou fazendo o meu aqui, só que a responsabilidade não é minha. O resultado final, a responsabilidade não é minha, né? Eu estou entregando o meu. E aí quando você vira empreendedora, e aí você vai ter gente para lidar. Então, eu não soube lidar com isso. E eu centralizei toda a parte comercial em mim. E aí eu adoeci, eu fiquei praticamente 1 ano fora da empresa. Então, assim, ninguém sabia lidar com a minha carteira de cliente. Atendia, mas não é a mesma coisa, né? Você sabe o que o cliente precisa. Eu tinha contratos. Então, assim, quando eu voltei, veja bem, eu adoeci, eu fiquei 21 dias em coma. Nossa. Eu fiquei 2 meses um acidente, na UTI. Não, eu tive H1N1 quando teve o surto lá atrás. E aí eu tinha, na época, 35 anos. Então, quando eu voltei, eu tinha perdido todos os meus contratos. Eu fiquei 6 meses afastada. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tinha funcionários, eu tinha aluguel, eu tinha uma estrutura grande. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu falei, poxa, vou ter que recomeçar. Aqui não dá mais. Porque os meus clientes entenderam que eu passei por um problema, só que eu fiquei 6 meses ausente. Posso só fazer isso? Eles não param, né? Exatamente. Olha, eu acho que isso é um ponto importante a gente citar, porque assim, o nosso público, Renata, ele é um público de pessoas que querem empreender, pessoas que de repente querem tirar a ideia do papel, mas tem muito empresário que vê a gente. Sim. Né? Eu acho que é importante pegar um pouco da história da Renata para falar assim, viu, cuidado com a centralização. Exatamente. Né? Cuidado por... tudo bem. Mas é o que a gente falou no último episódio que a gente falou, a gente estava falando exatamente disso, né? De centralizar, né? Da pessoa puxar sua responsabilidade para ela. E isso acaba meio que gerando um estresse. Sim. É um mal para a pessoa, porque é muita pressão, é muita coisa para você lidar e é difícil. Mas eu costumo dizer, né, em treinamento, em palestra que eu dou, que nenhum CNPJ pode sofrer pelos problemas do CPF. Sim. Entendeu? Então, assim, o CNPJ, a partir do momento que você abre um CNPJ, ele tem que ser autônomo. O CNPJ tem que ser autônomo. Então, a empresa ela tem que se virar sozinha, a empresa ela tem que ter um padrão de qualidade, a empresa tem que ter uma norma de conduta, a empresa tem que ter uma cultura, que nem a gente falou em outros episódios. Mas o gestor, o dono da ideia, o CEO, o dono, o nome que você quiser dar, ele tem que entender que para crescer isso e para ser saudável, é coparticipativo. Sim. Porque quando você deixa muitos na tua mão, só na tua mão,
ou você vai ter que garantir ali que você não vai ter essas incidências de doença, acidentes, ou, no melhor dos mundos, o teu momento de se divertir. O teu momento de poder tirar um momento fora, de ficar uns 2, 3 meses fora da operação. Então, eu acho que é legal a tua história como um aprendizado para as demais pessoas. Então, você, amigo empreendedor, se você centraliza demais, toma cuidado, porque a gente não é eterno, né? Com certeza. E eu vi tudo que eu tinha construído ruim. Entendeu? Então, assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu tinha uma amiga muito bacana, porque o mais importante nessa hora é você ter pessoas para você recorrer que te falem coisas que vão te ajudar, né? Exatamente. Sim. Você ter pessoas ali no seu convívio que é um suporte para você aguentar o rojão. E aí eu conheci a Duzane, porque eu vendi a empresa, né, da maneira que estava, passei adiante, e a Duzane eu comecei a revender o produto. Eu falei, bom, a única coisa que eu vou poder fazer agora é ser vendedora, que é o que eu sei fazer, entendeu? Eu vou ter que recomeçar. Aí você virou uma representante. Eu virei uma consultora de vendas da Duzane. E aí eu sabia fazer o negócio, né? Quando eu vi, eu já estava vendendo, já tinha um faturamento que significaria o faturamento de uma loja, assim, né? Uma loja de pequeno porte, mas eu falei, opa, eu acho que eu achei... Um novo nicho. Eu achei um novo nicho. Isso daqui é bacana. E aí eu procurei por eles e pedi para ser distribuidora aqui em Jundiaí. Que eu queria aumentar a operação e compartilhar aquilo que eu sei fazer. E aí, na época, eu tinha uma sócia, e aí ela comprou a ideia junto comigo, e nós fomos fazer Duzane. E aí, eu comecei a levar para essas mulheres que, assim, eu recomecei sendo uma consultora Duzane. Então, assim, eu batia de porta em porta. Eu saía com o meu carro, eu parava em escritório, em advocacia, eu ia nos clientes que eu já conhecia, nas pessoas que eu já conhecia. É um produto maravilhoso, então, assim, não era tão difícil, né? E aí eu comecei a trazer as mulheradas para o meu time. Falei, ó, vem, você precisa de renda extra, eu vou ensinar você a fazer. E foi bacana, porque, assim, tem muitas pessoas que têm potencial e não acreditam no seu potencial. Ou às vezes nem reconhece. Eu lembro que a minha a minha primeira consultora, ela foi com a família. Ela levou o pai, ela levou a mãe, ela levou o marido para conhecer, para ver o que era. E hoje ela é a minha melhor consultora. Ela está comigo desde quando eu abri Duzane, tem 7 anos. Então, assim, hoje ela paga a parcela de apartamento com Duzane. Então, se a pessoa entende que só depende dela mesma, ela voa. Entendeu? É que assim, não é todo mundo que acredita, né? Você precisa acreditar. Eu falo que o empreendedorismo, você tem que se automotivar todos os dias. Porque tem dia que a gente não tá afim. Não. E é normal. É a tal da que a gente sempre fala aqui, né? A tal da disciplina, né? Porque motivação não é todo dia que você vai acordar motivado. Não. Mas você vai ter que fazer. Exatamente. Né? Todo dia. Um dia você vai acordar, né? Nossa, que legal, que bacana. Eu sou empreendedor, sou empreendedora, que delícia. Bom dia, sol, bom dia, lua, bom dia, não sei quem, bom dia, lua é boa, né? Mas às vezes a lua tá aí de dia, né? Às vezes a lua tá aí de dia, não é não. Pessoal, eu vou fazer... Nos episódios sou eu que bebo. Mas acho que é a falta. Tá vendo? Mas enfim, né? Voltando, eu acho que aí depois, tem dia, a maioria dos dias você não vai acordar assim. Sim. Você vai acordar e você tem que fazer. Aí é a disciplina que manda. Né? É o que o Emerson estava conversando antes. É que a gente tem que se motivar e procurar conteúdo bom. Eu falei para ele, eu sou uma consumidora de podcast. Sim. Eu ouço que as outras pessoas que deram certo, que estão dando certo, têm a falar, porque a gente sempre pega alguma coisa. Sim. É impressionante, né? A gente sempre tem algo mais. E você sabe que eu vi, isso inclusive eu vi num podcast, né? Porque assim, muita gente não muda de pensamento, ou quer empreender, por exemplo, não vê potência nela mesma, porque ela está circundada de pessoas que também não acreditam nelas mesmas. Sim, então, para você mudar primeiramente, você precisa mudar o seu círculo de amizades. Dói. Agora, só que dói. Só que como você fazer isso, por exemplo, se você é de uma comunidade carente, você não tem aonde estar. E aí que eu vejo que, por exemplo, que eu vi num podcast do cara que tirou de um livro. Fala assim, se você não tem possibilidade de estar num restaurante bom para você frequentar, não sei o quê, você tem pessoas na internet que hoje possibilitaram você estar perto delas.
Porque por mais que eu não esteja conversando com ela, você está tirando a energia que ela está te dando. Né? Por mais que ela esteja na tela, você está pegando aquela coisa dela. Então você está trocando o seu convívio, que era antigamente, de repente, tá no boteco, jogando truco, fazendo qualquer bobeira, para estar numa internet, na frente do teu celular, muitas vezes, numa internet 3G que não pega, mas fazendo o quê? Pegando a energia daquela pessoa através de um podcast, através de um vídeo no YouTube, através de várias coisas. Sabe que legal que você está falando isso? Porque, por exemplo, eu posso não ter a condição hoje de frequentar um restaurante renomado, mas eu posso acompanhar pessoas que estão nesses restaurantes para entender como que funciona a sistemática, quais são os pratos, como que é o ambiente. Eu posso conhecer tudo de antemão. Você vai criando a realidade, né? Para no dia que eu puder vivenciar, eu não tenho olhar de turista. Entendeu? Então hoje, o que a internet nos dá, o que o YouTube nos dá, o que maravilhoso é a possibilidade de a gente circundar por qualquer tema que a gente queira, sem olhar de turista. Sim. Sem aquela coisa de viver o encantamento sem viver a prática. Sim. Né? E pensa, né? Poxa, por que o podcast é legal? São histórias, são pessoas falando daquilo que viveram, daquilo que pensam. Olha o quanto é rico é cada pessoa, né? Só para o pessoal entender, o pessoal que está em casa, tem alguns entrevistados, não é o caso da Renata, a Renata aqui já percebi que é bom de papo. Né? Somos área de vendas, né? Vendedor, não tem jeito. Quem da área de vendas, se deixar, fica a noite inteira conversando e é legal isso. Mas tem muito entrevistado que vem aqui, Renata, que chega e fala assim, poxa, Emerson, legal, vim participar do podcast aqui, mas será que a minha história, será que eu vou ter conteúdo para 50 minutos, para ficar quase 1 hora com vocês? Porque a pessoa não enxerga ela contando tudo, mas ela não sabe quanto valiosa ela é. Sim. Né? Porque, poxa, tudo aquilo que a gente já viveu, os desafios que a gente já superou, a quantidade de coisas que a gente já fez, até brinco em treinamento, viu? Antes de você se desvalorizar, você já colocou sua vida em números? Então põe lá, Renata Almeida, 45 anos, como você falou, mas quantos clientes você já atendeu? Nem lembra. Não. Eu? Desde a época que você era vendedora na papelaria. E você pode separar esses clientes em quantos PJs eu já atendi e quantos CPFs eu já atendi. Quantos produtos eu já vendi. Sim. Quantas vezes eu já tive negociações para fazer, quantos fechamentos, quantas conversões. Poxa, o Sr. Luiz pega aqui, quantos hambúrgueres você já vendeu? Nossa. Né? Em 8 anos? Em 8 anos de história como Love Burger, quantos hambúrgueres já saíram daqui? Quantos clientes já entraram, já visitaram? Né? Quantas famílias já vieram? Pô, quando a gente para pensar o poder que a nossa história tem, ela é gigantesca. É que a gente não se valoriza, é o complexo de vira-lata que a gente estava até falando. Sim. Pô, a gente sempre se põe para baixo, não, mas a nossa história ela é muito boa, ela é muito rica e é importante escutar as outras pessoas. Né? Só que daí aquela sabedoria da gente não ser tão orgulhoso de achar que é só a nossa história que vale. Não, né? Claro que não. E também assim, né, eu ouço muitas pessoas falar que elas não são prestigiadas pelos amigos. As pessoas que convivem não compram delas. Eu ouço isso direto. Eu nunca tive esse problema. Não é uma premissa. Não. Ontem mesmo eu saí para almoçar com os amigos. Na mesa todo mundo estava com o relógio que comprou de mim. Todos estavam. Na totalidade. A gente fez até uma foto. Os que estavam com o Ray-Ban compraram de mim. Entendeu? As mulheres certamente estavam com a lingerie que eu vendo. Então, eu nunca tive esse problema. Porque se o meu amigo não comprar de mim... Sabe por quê? Por quê? Vou te falar por quê. Porque você é vendedor. Tem muito empresário que não é. Eu sou. Entendeu? Então, por exemplo, se você perguntar pro Luiz se a maioria dos amigos dele veio comer aqui, a maioria veio. Amigos. Sim. Se perguntar se a maioria das pessoas que ele conheceu, que chamou, se não deu uma passadinha aqui, mas porque o Luiz é da área comercial. Se eu perguntar para você se a maioria das pessoas que eu conheço já não participaram de um treinamento meu, já não foram me prestigiar em algum momento, a maioria já foi, de alguma forma. Mas por quê? Porque a gente tem a área comercial na veia, então a gente sabe oferecer, a gente é insistente, a gente não liga muito pro não. E prestigiamos também, né? Sim. Porque quando eu vou comprar alguma coisa, primeiro eu penso, tem algum amigo que vende isso que eu preciso? A gente é recíproco. Criaram uma comunidade ali de troca, né? Exatamente. Eu compro das minhas consultoras. A gente indica. Eu só vou no shopping se alguém do meu convívio não vende. Entendeu? E se eu vou no shopping, eu procuro lojas de conhecidos também. Porque eu acho que o círculo tem que ser esse. Eu incentivar as outras mulheres
a elas fazerem... Porque muitas chegam em mim e falam assim, olha, eu tenho medo, o meu marido fala que eu não vou me dar bem com isso, que as pessoas vão ficar me devendo, entendeu? Então a trava já está dentro da casa dela. E assim, né, essa trava, a gente já conversou em outros episódios aqui, mas sabe o que eu acho bacana? Essa trava, ela não é uma trava negativa, uma trava de quem não gosta de você, pelo contrário. Às vezes é uma trava de quem quer te proteger de alguma dor. Só que a dor e o risco faz parte do empreendedorismo. Entendeu? Então assim, tudo bem, no caso do marido pode ser alguma coisa de medo, alguma coisa de autoestima, tudo bem, pode ser. Mas por que um pai e uma mãe às vezes não te incentiva a fazer algo? Não é porque eles não te amam, pelo contrário. Quem ama em excesso às vezes, né? Não quer te ver sofrer, que não dá certo. Vai falar para que um pai e uma mãe não gostam de um filho? Imagina. Acho que a pessoa que mais ama alguém é nossos pais. Sim. Né? Sim. Ou os nossos filhos. Mas, poxa, se aquela pessoa que tanto te ama está falando para você tomar cuidado, não é porque ela não quer teu bem. É porque ela quer te proteger. Né? Sim. Só que essa proteção, às vezes, não está fundamentada. E tudo é risco, né? Então, por que às vezes um amigo ou outro pode ir contra, e tem gente que fala isso? É porque quer te proteger também. Sim. Só que, se a gente é vendedor, né? É tipo assim, viu? Fica tranquilo, exatamente. Compre, que a gente vive isso. Compre e depois me fala, eu te entrego. Você tem que comprar de mim. A gente vai arrumar um jeito de vender. Agora, o empresário, Renata, nem todo mundo tem essa veia para vender. Não. Tem muita gente que sabe fazer alguma coisa, acha que vai ter sucesso em alguma coisa porque sabe fazer muito bem, só que falta essa habilidade comercial. E eu sempre falo, às vezes algumas pessoas falam assim, eu fico te perguntando o preço disso, daquilo, tô acompanhando você, eu falo, fica tranquila, porque uma hora você vai comprar de mim e depois disso você não me solta mais. Então eu não tenho pressa de te vender. Porque a hora que eu vender pra você, tá tudo certo. Você vende ainda, Renato? Ou você deixa só com você ainda vende? A Hagnes sou eu, né? Tá. Os importados sou eu que faço. O meu e-commerce é virtual. Então, às vezes eu faço uma reunião em casa, chamo os amigos, vamos fazer uma tábua de frios aqui, vamos tomar um vinho, eles falam, putz. Lá vem a Renata. Lá vem. Lá vai. Hoje. E às vezes não, chegou lote às novo. Vezes não é isso. Às vezes é hoje que eu pago esse frio, cara. E aí eles às vezes falam, nossa, mas não tem nada pra gente ver, não chegou uns relógios, não chegou umas coisas diferentes, então eu acabo vendendo, às vezes sem... Naturalmente. Entendeu? Então, assim, eu sempre tenho alguma coisa comigo, eu sempre ando... Pronta entrega. A pronta entrega. Na verdade, 100% dos meus produtos são pronta entrega. Eu só trabalho eles a hora que chega. Eu tenho uma irmã que mora na Flórida, e ela me abastece, eu sempre estou comprando coisas em promoção lá, tenho coisas que não chegam aqui, eu tenho, entendeu? Eu sempre procuro algo diferente para oferecer e tenho preço. O que mais que você vende assim? O que é? Perfume? Eu tenho relógio, perfume eu tenho óculos, muita celular. Coisa, óculos, celular não, porque celular é bem difícil para trazer. O celular não vale muito a pena também, né? Às vezes acaba não compensando e é muito trabalhoso, né? Então, assim... Então, eletrônico não? Alguma coisa eu pego. Reloginho, smart. Sim, também. Fica a dica. Acompanha a minha página, porque eu posto todo dia, eu tenho uma novidade. Eu tô querendo comprar um Ray-Ban, hein? Falou com a pessoa certa. Então... De pouco em pouco também é negócio. Exatamente. Então, assim, a Duzane, eu ajudo as meninas a fazerem a carteira de cliente, a empreender. Né? Você treina elas? Eu treino elas, a gente faz treinamento, eu ensino. No entanto, quando uma consultora marca para pegar mercadoria comigo, eu agendo hora marcada, porque eu quero conversar com ela. Eu quero ver qual é a intenção dela. E se eu vejo que a pessoa está disposta, eu pego pela mão. Eu falo que eu tenho muito mais prazer em quando ela chega para mim e fala assim, olha, esse mês eu fiz uma coisa por mim com o dinheiro das minhas vendas. Eu falo, poxa, objetivo cumprido. Porque foi assim que eu voltei a empreender, entendeu? No começo foi muito difícil, muito. Os 3 anos eu falei, eu não vou dar conta. Eu tinha o conhecimento, mas você recomeçar é muito difícil, não é fácil. Empreender todo dia é você pular e não saber se o paraquedas vai abrir. Sem muita certeza. Entendeu? Então, assim, mas no final sempre dá certo. Sim. Eu falo que meu maior termômetro é a minha mãe, né? Às vezes eu falo assim pra ela, nossa, eu vou fazer isso. O que você acha? Ela fala, se você tá me perguntando é porque você já fez. Ela fala, eu te conheço, você arrisca. Eu falo, eu já quebrei muita cara.
Se eu falar que sempre deu certo, não. Já quebrei muitas vezes, mas eu acertei mais do que quebrei a cara. Mas na verdade não existe um quebrar a cara. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Só quebra a cara se você ficar lá embaixo, né? Sim. Agora, se você levantar e fizer um caminho diferente, né? Ou às vezes tem gente que quebra a cara, vai lá de novo na mesma coisa, porque eu acho que o ser humano ele vai aprendendo, né? Então, mas às vezes você pode ter uma ideia ruim, você pode ter um momento ruim, mas você tem que acreditar em você. Sim. Sim. Quando a gente acredita na gente, pô, eu tenho potencial, eu sei fazer, né? Então, que nem quando a gente fala de riqueza. O que é uma pessoa rica, né? Uma pessoa rica vai muito além dos dígitos que tem no banco, né? Sim. Uma pessoa rica é aquela que é capaz de gerar riqueza. Então, eu posso não estar numa situação confortável no banco, eu posso não estar numa situação confortável com as minhas contas, mas eu sei de onde eu posso tirar. Você sabe como fazer, né? Eu sei o que eu posso atuar, eu sei que habilidade eu tenho, eu sei onde eu posso investir, eu sei o que eu sei conduzir. Então eu sei que é uma questão de tempo para me levantar. Eu sei que é uma questão igual o cara do Rick Chester, né? Que a gente comentou, né? Nossa, eu fui numa palestra dele. E ele tava com a caixinha d'água dele, né? Ele fala, né? Ele é sensacional. E ele fala que exatamente, ele carrega aquela caixa d'água porque ele sabe de onde ele veio e se hoje ele está bem, mas se ele precisar voltar para lá, ele sabe de onde que vem. Ele é um cara incrível e realmente ele é diferenciado. Ele é diferenciado e você vê nele isso, né? Ele é o cara que ele faz o que realmente ele fala. Em contraponto, uma pessoa pode ter eu posso dar uma puta grana para você colocar na sua conta bancária e você não você tá rica naquele momento, mas é uma pessoa com mentalidade pobre. É só momento, porque daqui a pouco você tá lá no buraco, depois você não sabe gerar riqueza. Sim. Né? E nem controlar aquela riqueza. E eu falo assim, para os meus amigos, para os meus clientes, eu falo, gente, eu sou a pessoa que mais torce para que quem esteja junto comigo ou quem esteja ao meu redor se dê bem e fique sempre melhor do que eu. Porque eu vejo a pessoa como meu cliente. Exato. Entendeu? Se o meu amigo está bem, ele vai consumir o que eu vendo. Exato. Uma pessoa que está rendendo bons frutos, que está crescendo, ele vai estar sempre mais disposto a consumir o que eu vendo, entendeu? Então, assim, eu gosto de estar rodeada por pessoas que têm sonhos grandes, porque senão a gente vai... Acomoda, né? É aquilo que a gente falou do círculo, né? Sim. Você está com um círculo de pessoas que não pensam em crescer, você está deixando de crescer também. Sim, né? Sim. E eu falo, ontem eu atendi um amigo que queria um relógio. Ele falou assim, pô, mas esse ainda não dá para o meu bolso. Eu falei assim, mas olha o tipo de cliente que você atende. Ele trabalha numa concessionária de carros importados, né? Carro da faixa de 300 mais. Eu falei, você precisa ter um relógio no seu braço. É um negócio para você. É um investimento, na verdade. É um investimento na sua imagem. Eu falei, porque eu olho... Ninguém compra de um derrotado. Exatamente. Então, se você não é a imagem daquilo que você vende... Sim, exatamente. Você vai ter mais dificuldades, você pode até vender. Sim, claro. Né? Eu vendo relógio, eu tenho que usar relógio. E eu sou apaixonada por relógio. Então, muitas vezes, cliente vai na minha casa e fala assim, posso ver os seus? Eu falo, pode. Pego minha caixa. Uma coleção. Exatamente, eu tenho vários, eu amo. A minha primeira férias... Como CLT, eu comprei meu primeiro relógio e eu tenho ele até hoje, então é uma paixão. Porque assim, é muito mais fácil você vender aquilo que você gosta. Você é colecionadora? Né? Ah, sim, com certeza. Não, colecionadora eu não digo, porque quando eu quebrei eu vendi. Tá. A maioria. Era um investimento. É mais do que joia. O relógio é mais investimento do que joia. Sim. Porque ele não perde o valor. Até porque imaginavam que o relógio ia acabar depois do celular, porque tem o seu relógio aqui. Sim, muito pelo contrário, né? Ele valorizou muito, porque ele é um acessório, né? Ele é um acessório. E tem amigos meus que falam, olha, eu tô trocando de carro, tô pegando tal marca, você acha uma marca que combine com o carro? Porque hoje tem, né? Sim. A Mercedes tem relógio que combina com o carro, a BMW tem, entendeu? A TAG... É um item de luxo, na verdade. Exatamente. Né? Então, e tem esse público muito forte. Sim. E eu sou apaixonada, eu não posso usar um desse ainda, mas eu vendo para os meus amigos e me realizo vendo eles usarem. Entendeu? Mas eu tenho para todos os bolsos. Sim. Entendeu? É um nicho muito grande. Como os digitais, que está super em crescimento, né? Mas é uma coisa que eu amo fazer também. Então, relógios, perfumes, alguns digitais. Alguns digitais, eu tenho... mais tem? Sob encomenda ou como funciona? Não, eu tenho a pronta entrega. Você tem a pronta entrega? Eu tenho a pronta entrega. Toda semana eu posto 2, 3 que chegou. Faço vídeo, eu gero bastante conteúdo. Então, assim, é bem bacana. Qual que é? Passa o arroba para o pessoal.
É a Hagnes Imports. Hagnes Imports. A gente vai passar ali, né? A gente põe também depois. A gente põe Gui faz esse favor para nós. E para as mulheres que procuram renda extra, é a Duzane. Então, vamos falar um pouco da Duzane. A Duzane, você tem um trabalho aí que na Duzane você é uma intermediária. Exatamente, eu sou uma distribuidora. Você é exclusiva aqui em Jundiaí. Eu sou exclusiva. Você é exclusiva na cidade de Jundiaí. Sim. Porque pelo que eu entendi, a Hagnes, você tem muito mais autonomia, porque você, eu tenho ali a minha marca, eu trabalho ali a minha loja, eu tenho ali a minha rede de clientes, chega no produto eu mesmo vendo e, Sim. Então você está no total controle da operação. Mas, quando a gente fala da Duzane, você depende também do resultado das meninas. E como que é lidar com elas, como que é lidar com as incertezas, as dúvidas, um mês ruim de algumas. Sim, tem menina que começa e não dá continuidade, porque às vezes ela mesma não enxerga o potencial que ela tem. Não é todo mundo que tem a paciência de construir. Porque quando você entra para o empreendedorismo, você tem que ter muita paciência. Você vai ouvir muito não. Eu ouço muito mais não do que sim. Sempre foi assim. E tá tudo bem. Mas ninguém não. Vou refazer. A maioria de nós, o ser humano, ele movido pelo prazer ou pela dor, né? Então assim, ou a gente está buscando prazer ou a gente quer fugir da dor. O não é uma dor. Sim. Né? Então assim, poxa, é uma não aceitação. Eu tô querendo te oferecer algo e você não quer comprar de mim, você não está vendo o valor ou você de repente não tem condição de comprar. E tem muita gente que foge de vender justamente por isso. É rejeição. E a gente vai pegar lá atrás, é porque a pessoa foi rejeitada em algum aspecto da vida dela e aquilo ficou enraizado. Estava estudando, sou formado em gestão de pessoas também, e a gente vê a formação humana do comportamento vem da barriga da mãe. Sim. Né? Se a mãe estava se sentindo rejeitada, se de repente aconteceu alguma coisa com ela no período de gestação, ou no primeiro mês, segundo, terceiro mês, isso passa para a criança. Olha como que é louco, né? É um trabalho totalmente psicológico que vai ter que ser feito para destravar. Para destravar, né? Ou às vezes também não é a aptidão da pessoa, às vezes ela nem gosta de fazer aquilo, né? Ou sei lá, se sente... Mas acho que existe essa raiz mesmo. Assim. Não, só que o problema dessa raiz é que a pessoa não consegue vender nada, nem ela. Nem ela. Eu tenho uma amiga que ela é muito querida. E eu vejo um potencial nela. Ela faz... A rede social dela é divertida. É assim, ao mesmo tempo que ela coloca conteúdo divertido, ela coloca coisas muito inteligentes. Ela é uma menina super do bem. E eu gosto muito dela e eu vejo ela com puta potencial para vender, para empreender. E aí um dia eu chamei ela, falei, olha, vem aqui na Duzane, vamos bater um papo, eu quero te oferecer, né? E aí eu falei para ela tudo que eu pensava dela. Eu falei assim, viu, você é uma pessoa bacana, você é uma menina bonita, você é uma pessoa que faz conteúdo bacana, você tem tudo para ser uma baita de uma empreendedora. Vem empreender, vamos fazer tal. Ela falou assim, ela ficou olhando para minha cara e falou, eu queria ver em mim tudo isso que você tá me falando, porque eu não me vejo assim. Isso é ruim, né? Aí eu não consigo, né? Não dá. Porque assim, eu vejo, eu sei do potencial que ela tem, mas ela não se vê assim. Ela tem que se enxergar, hein? Só que... Exatamente. Por que ela não se vê? É porque, de repente, não teve um círculo familiar de elogio. Pode ser. Um círculo de amizade que incentivasse isso influencia muito. A crescer. Então, você vai crescer numa família que só te põe para baixo. O ser humano é muito complexo, né? Né? Assim, a família que te põe limite, a família que fala para você que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. Aí como que você pode se libertar disso? Das suas escolhas de amizade. Aí você escolhe amigos que de repente podem ser muito legais para sair, para beber, para conversar, só que para crescer tem as limitações, vai te pôr para baixo. Sim. Né? E aí se você viveu 30 anos da sua vida para baixo... eu tenho um exemplo assim dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhos. A minha menina tem 21 anos e ela já empreende. Às vezes eu olho para ela e falo, nossa, eu criei um monstro. Porque assim, ela me passou em muitas coisas. Entendeu? Ela cresceu vendo isso, né? O meu pior momento... Ela estava junto, os meus filhos estavam juntos, então eles me viram recomeçar. E assim, ela faz faculdade de Direito, mas eu levei ela para trabalhar comigo há uns 3 anos. Ela pegou tudo aquilo, ela falou, mãe, eu vou terminar o Direito,
mas eu quero ser empreendedora. Vai te dar retórica. Eu amei isso daqui, esse é o meu mundo. E vai passar você voando. Não, já passou. Ela já passou com 21 anos. Isso é muito bom. Entendeu? Né? Então, assim, ela já tem o e-commerce dela, ela já tem de um nicho que ela escolheu, ela foi pelo lado, ela me viu indo para um lado que dá certo. E, assim, ela já tem assessoria de marketing, ela já tem, então, assim, tem uma visão bem bacana. Às vezes eu chamo um pouquinho, né, falo, viu, calma, que isso daqui... Pé no freio. Entendeu? Mas, assim, exemplo, e eu criei ela falando, você pode ser o que você quiser, entendeu? E sempre incentivando. Então, realmente, isso que você falou, às vezes tá ali na cultura, tá dentro de casa. Não, você mudar a palavra, né, pro seu filho, né? Você fala para um filho, para uma criança, né, de 4, 5 anos, que é onde ele está desenvolvendo, né? Exatamente. O intelecto, as coisas, né, o amor do pai, da mãe. Você fala, você pode ser o que você quiser. Olha a diferença do que você pegar uma família que o pai e a mãe não acreditam na criança. Fala, você não vai ser nada. Porque dinheiro não traz felicidade, porque dinheiro é ruim, porque quem é rico é ruim, porque não sei o quê. Você imagina uma criança... que ela chega com 20 anos, nossa, ela é uma pessoa totalmente travada. E assim, eu falo isso porque, eu passei por isso. Eu não tive uma família que me incentivava. Você pode ser o que você quiser. Então você tem que passar por uma reconstrução. Você tem que se olhar e falar assim, peraí, cara, onde você veio? Peraí, por que essas pessoas falaram isso pra você? Mas aí você fez escolhas durante a tua jornada? No momento, você tem que fazer, né? E que vão te quebrando, vão quebrando um pouquinho. Vão quebrando os fragmentos, porque você vai encontrando lá dentro e fala, por isso porque minha mãe, por exemplo, ela sempre... Minha mãe e minha avó, né? Eu fui criado muito com minha avó, muito tempo. E para minha avó, eu lembro que eu trabalhava na empresa, para ela, eu trabalhava vendendo passagem de ônibus. Para ela, quando eu pedi a conta da empresa, para eu poder estudar na faculdade, ela falou que eu era louco. Então você imagina, eu tinha uma coisa, então a minha avó me criou. Então assim, eu falo que eu fui ter que ir quebrando, né? A gente tem que ir quebrando aos poucos, porque se você deixa com que isso tome conta de você, você chega com 40 anos, você não fez nada da sua vida, você não arriscou. E o que empreender é exatamente arriscar, é tirar essa coisa do medo, porque medo vai dar em qualquer lugar que você vai fazer. Situação. Se você vai arrumar um emprego novo, não vai ter medo também? A pessoa, primeiro dia, mas nada mais tão impactante do que alguém do seu lado que dá certo. Com certeza. Sabe por quê? Porque às vezes o pessoal vem me consultar muito, a gente é da área acadêmica um pouco, né? Eu acho que eu vou fazer tal curso. Tá, mas onde você quer fazer? Eu quero fazer com fulano de tal, que é famoso. Faz. Porque eu quero fazer esse curso que é gratuito, está disponível na web. Faz. Mas o que você aconselha mesmo? Eu falei, cara, se você puder viver a experiência de estar com gente... É a melhor coisa. Faça. Por quê? Primeiro, o exemplo de vitória e de dar certo está do seu lado. Não está do outro lado da tela. É fácil você pegar... tô vendo um cara que é puta referência... Você fala assim, mas o cara deve ter tido alguma vantagem, deve ter nascido em berço de ouro. Deve ter tido sorte. Você começa a justificar e colocar os senões. Você viu, mas eu não vou chegar nesse cara. Esse cara tá distante. Agora, quando você pega um cara do teu lado, e o cara mostra por A mais B, que dá pra fazer e tá do seu lado, você fala assim, o cara tá do meu lado, por que eu não consigo? E você aplicando na prática, né? Sim. Porque aplicar na prática é aquela coisa, fazer faculdade é uma coisa, teoria. Estar na prática, estagiar, né? Não, estar no estágio. E eu acho que não é só a questão das vitórias, mas as dificuldades. Você vê tanta gente passando dificuldade maior que a tua. Com certeza. Né? A gente se sente... Vou abrir aqui, né? Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava comentando de um casal amigo nosso, que teve uma filhinha agora também esses dias, né? E a filha teve um problema, teve complicações, né? E aí ficou um tempo na UTI, daí estão com todo o cuidado, né, de recém-nascido. Poxa, que sofrimento que é, né? Você vê seu filho ali sofrendo. Eu olhei pra menininha, eu tenho uma filha de 3 meses. Eu falei assim, puta, quanto a gente foi sortudo, né? E quanto a gente tá... Quando a gente tem que olhar pro céu e agradecer, o fato da nossa... tá bem. Sim. Mas como que a gente valoriza o fato dela? Tudo bem, chora. Tem cólica? Tem cólica. De vez em quando a gente não dorme? De vez em quando a gente não dorme. Só que problema é esse perante... Comparado uma coisa a isso, né?
Então, assim, poxa, então a gente tem que ver acontecendo do nosso lado aqui, ou pra gente valorizar ou pra ver o que a gente pode. Né? Então, isso me dá medo um pouco do digital. Né? Sou totalmente favorável, mas... Eu também tenho esse receio. O digital é muito bacana, mas a gente não pode deixar de gostar de gente e estar próxima, sabe? Não, com certeza. Aliás, as nossas maiores conquistas, nossas bênçãos chegam através de pessoas, né? Sim. A gente não pode esquecer disso. Realmente, eu também, eu sou do modo antigo ainda, né? Eu não sou tão do digital. Minha filha é totalmente do digital, ela já começa o dia gravando e tal. Mas eu ainda sou pessoas. Contato humano ele faz ainda nesse network. Eu não sei até que ponto isso vai chegar, né? Porque, por exemplo, para a nossa geração, eu tenho 43, né? Mas eu acho que é um pouco mais novo. 42, né? Um ano. Mas na nossa geração, a gente vê esse negócio, né? Então, assim, o contato humano, um aperto de mão, um olho no olho, sabe? Uma amizade legal, sabe? Brincar de bola na rua, de esconde-esconde. Hoje, as crianças, elas já nascem com isso aqui, né? A gente, aqui mesmo na loja, a gente vê muito, assim, senta a família, é o pai no celular, é a mãe no celular, é os 2 filhos ou 2 filhas no celular, ninguém conversa. Sim. Entre a própria família. Então, não sei que ponto que esse digital vai levar. Se isso, de repente, vai nascer uma nova sociedade que não tem problema apertar a mão, porque não conhece, talvez. Porque não vivenciou essa história. Mas um celular nunca vai trocar essa coisa de um abraço, de um aperto de mão, de um olho no olho, né? Porque é muito frio, né? O ser humano é primata. Primata, um macaco abraça. A gente descende deles, a gente precisa de abraço, né? Quando você tá mal, você dá um abraço em alguém, parece que, né? Sim. É uma energia, né? Mas é aquela coisa, né? A gente tem que aproveitar quem tá longe, mas sem esquecer quem tá perto. No entanto, quando alguma cliente me pede algum perfume, alguma outra coisa, eu falo, você não quer que eu vá até você? Né? Porque eu tenho serviço de motoboy, de entrega, mas você não quer que eu vá? Você não quer que eu te apresente outros produtos? De repente você conhecer um perfume diferente? Algumas aceitam, mas tem uma certa rejeição. Né? Exatamente, porque eu quero conhecer o cliente, eu preciso entender, conhecer, ver e a gente quer vendedor? Exatamente. E você ganhou aquela pessoa. No presencial esquece, filho. Quem é vendedor? Quem é vendedor presencial, você ganhou para sempre. Exatamente, então eu priorizo isso. Eu fui tomar um café com uma cliente nova semana passada, ela é muito prática, muito ocupada também, uma pessoa. Ela me atendeu em 15 minutos. Em 15, ela é óbvio que eu levei o que ela queria e vendi algo mais para ela. Por isso que eu queria o encontro. Mas depois ela me mandou, ela falou assim, a próxima vez que eu te encontrar, eu vou reservar 1 hora na minha agenda. Então. Entendeu? Porque então, é o bate-papo, exatamente, conversa, porque eu não quero só entregar o produto. Eu laços, quero conhecer um pouco mais, entendeu? Porque é bacana. E aí, quando você entende um pouco mais, toda vez que você vê algo, você fala, essa cliente vai gostar disso daqui. Mas essa é a arte, né? Quando você vai no seu cabeleireiro, na sua cabeleireira, por exemplo. Você vai só fazer o cabelo? Sim. Você vai para bater papo, você vai fazer maquiagem, você vai para bater papo. Exatamente. Porque você criou um laço com ela. Porque você não seria em qualquer salão. Sim. Chegava lá, é assim que eu quero. Mas não, você vai sempre naquele, porque então a vendedora personalizada é isso, né? E insistir na pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu não gosto. Eu falo para as minhas consultoras, a Duzane não é só lingerie, nós temos fitness, nós temos pijamas, nós temos roupa. A Duzane hoje tem um nicho muito grande. Então, se a vendedora entender que ela pode ter uma loja na casa dela, porque a nossa mercadoria é consignada. Ela só vai acertar aquilo que ela vendeu. Ela não tem investimento. Então, ali é um produto muito bom que só depende dela. Eu falo, oferece todo mês. Esse consignado é via devolução? Como que você controla o consignado? Ela escolhe o produto que ela quer revender, ela volta depois de 30 dias e ela acerta comigo só o que ela vendeu. Mas ela devolve... Devolve toda a mercadoria que ela não vendeu. Ela não investe nada. Ela não investe nada. Ela só vai lá, faz logicamente uma ficha com você, para você saber... Tem um cadastro, uma pré-aprovação. Senão chega lá uma pessoa, some com as peças. Exatamente. Né? E aí eu conversando com a pessoa também, eu sei, né, mais ou menos o quanto liberar, e assim, vai me entregando o resultado, vai tendo mais mercadoria, vai aumentando o limite. Então assim, é força de vontade. Sim. Tem que querer. Entendeu? Eu tenho consultoras que estão comigo desde o início e já fizeram a carteira de cliente e tem aquilo ali como trabalho mesmo.
tem a agenda dela mensal, vem todo mês, traz as encomendas. E elas são liberadas, por exemplo, para fazer os canais de vendas que elas quiserem? Se, por exemplo, ela pega com você, ela pode vender de porta em porta, abrir um e-commerce, fazer venda no Instagram. Fazer feirinhas. Feirinha, eu disponibilizo o material, a Duzane tem material muito bom, tem banner, tem... a nossa embalagem é diferenciada, a gente tem sacola padronizada. Legal. Eu faço as bags para elas deixarem. Começar a vender. Colocar uns aqui, ó, uns negócios aqui. Eu faço bag personalizada, então assim, eu tô sempre incentivando e assim, sempre que eu posso eu conto minha história para elas. Gente, eu recomecei com o Duzane. Dá certo. Tem que querer. E por exemplo, né, uma dúvida assim, se a pessoa ela faz um site, que ela não vai vender só para Jundiaí, né? Ela vende para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Existe um conflito aí, de repente, com a Duzane? Eu sou regional, eu atendo 14 cidades. Eu atendo Várzea, eu atendo Cabreúva, eu atendo Tupéva, eu atendo Campo Limpo. Nossa macro-região aqui. Isso, eu atendo essa região. Tem distribuidores no Paraná, tem distribuidores no Rio, tem em todo lugar. A Duzane também tem um site. Então, o ideal é que ela venda aqui na região. Entendi. Ela pode ter um site. Eu tenho clientes minhas da época que eu era consultora do Zani, que hoje mora na Itália, que hoje mora nos Estados Unidos, que eu mando. Que compra comigo, quer comprar comigo. Entendeu? Porque eu sei o que a cliente gosta, então eu faço cada 2, 3 meses e mando. Eu atendo ainda os meus clientes que não estão mais aqui, mas ainda que já compram comigo ainda. Então, assim, elas podem expandir. E para alguma dessas, é mais do que uma renda extra? Ah, sim. Teve uma consultora que chegou para mim essa semana, ela tem um sexy shop. E aí ela pegou e falou Casa. Casa. E ela é muito esforçada, ela tá sempre fazendo network, ela é ótima em network. E eu tô vendo o crescimento dela. Eu acho que ela revende dos anos a 2 anos. Então, né, tá crescendo. E aí ela falou que chegou essa semana para uma mulher que o casamento não estava muito legal, tal. Ela apresentou a Duzane, a mulher falou, olha, eu queria fazer plástica, porque nós temos um sutiã diferenciado que veste melhor. E aí ela vendeu a mulher ligou para ela e falou assim, olha, me traz mais, porque o meu marido me olhou. Deu uma esquentada. Ele adorou. E eu estou me sentindo bonita. Eu tirei eu não quero mais fazer. Eu não quero mais mexer no meu seio. Legal. Ela falou, nossa, agora eu entendi. Eu falei, vai ficar mais fácil para você vender. Quando você entende o propósito, fica um pouco mais fácil. Porque aí você vende valor, você não vende produto. Né? Eu vendo autoestima. Eu falo que eu vendo autoestima. Sim. Entendeu? Tem cliente meu que às vezes me manda uma foto 7 horas da manhã com um Ray-Ban que comprou comigo, com um relógio. Nossa, eu tô me sentindo. Falei, lembrou do perfume? Que é importante também você chegar cheiroso. Certeza. Entendeu? Então, assim... No presencial vai fazer diferença. Exatamente. Então, assim, a gente vende autoestima. E é uma delícia quando você vê a pessoa se sentindo melhor com aquilo que você vendeu. Sim. Renato. E um perfume vai bem, né? Com certeza. O perfume vai bem. Mas diz que perfume é igual bom senso, né? Quem mais precisa não usa, né? Mas vamos lá. Piadas de quinta série pra gente ir pra reta final. Renata, 48 minutos já. Passa rápido, né? Passa super rápido. Então me conta aqui pra gente planos futuros, tem alguma coisa que tá pensando, quer incorporar alguma coisa nova? Conta aí, como que tá? Olha, eu tenho vários planos. Eu quero atingir mais mulheres, né, que desejam criar mais independência. Eu acho que a gente, melhorando a vida das pessoas, a gente melhora a nossa também. Sim. A Hagnes é um projeto que tem... Eu sempre vendi, mas agora eu peguei um pouco mais, né, com mais carinho. Então, eu quero atender cada vez um número maior de pessoas também. E é isso. Eu gostaria que muitas pessoas viessem para o empreendedorismo, porque a gente não se limita, né? Então, o empreendedorismo é uma coisa que te permite sonhar cada vez mais. Que legal. E aí, a gente chegando na reta final mesmo, a gente sempre pede para quem é nosso entrevistado, e tem muita gente que está assistindo a gente não sabe o poder que a gente tem, né? O poder que a palavra tem. E o nosso intuito aqui com o podcast é sempre transformar a vida das pessoas através de histórias, né? E o pessoal conhece a tua história hoje. Mas para essa pessoa que está querendo tirar uma ideia do papel, uma pessoa que de repente está no CLT e ela está pensando se ela não pode desenvolver aí uma carreira PJ,
uma pessoa que quer ser um pouquinho mais livre, mais autônoma, dá uma dica aí. Por que empreender é bom? É aquilo que eu falei, né? Sonhos. A gente não limita o sonho. E assim, as pessoas falam, mas a gente trabalha 24 horas por dia, não tem férias. Eu coloco isso como regra. Eu sempre tiro pelo menos uma semana. Não, tirei aquela coisa de ficar tudo embaixo da minha asa. Aprendeu. Aprendi com isso, né? Aprendi na dor, mas aprendi. E eu acho que tem que arriscar. Porque assim, eu sou muito mais feliz empreendendo. Eu amo empreender. É uma coisa que eu acho que eu não consigo mais voltar atrás. Quando eu fiquei doente e recomecei, eu até fiz algumas entrevistas, mas eu pensava, eu vou regredir. Não tem prazer, né? Eu vou regredir, eu vou ficar presa, eu vou ter que... Se eu ver alguma coisa que dá para fazer, que é muito grande, eu sei que vão me limitar. Então, o empreendedorismo não. Você tem suas dores, mas eu acho que tem muito mais prazer em empreender do que dor. Empreendedor, né? Exatamente. A palavra dor já está lá, mas vencedor também, né? Tem dia que eu saio de casa e falo, meu Deus, tem uns 4 leões me esperando na porta. Mas no fim do dia dá tudo certo. Muitas vezes não. Muitas vezes você acumula leão para o dia seguinte. Mas tem dias que você fala assim, hoje eu entendi por que eu faço isso. Dizem que o problema não é matar um leão por dia, né? Ele tá casanta, né? É outro bicho que é o problema, né? Mas assim, Renata, a sua história é fantástica. A gente agradece aí de ter participado. Lidar com a autoestima é muito bacana, é muito legal. Eu acho que a quantidade de pessoas, né, que a gente encontra pelo caminho, que está lá embaixo. E toda vez que a gente pode, no meu caso, através de conhecimento, através de treinamento, o Luiz aqui com a experiência diferente, a possibilidade da pessoa vir se divertir e você com o trabalho que faz, eu acho que é importante a gente construir pelo menos um tijolinho ali, né? De pelo menos para a sociedade a gente tá devolvendo um pouco. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Tá bom? E é legal que a Renata ela dá a oportunidade para as meninas começarem a empreender, porque elas não deixam de ser empreendedoras, né? Sim, com certeza. Porque elas não são CLT. Sim. Elas vão de acordo com o resultado delas. A gente falou da página da Heinz, mas qual é a página da Duzane? Duzane Jundiaí Oficial. Tá, então você... Eu vou falar meninas, porque acho que a maioria do seu público né? 95%. Então, meninas que estão querendo empreender, que estão querendo aí ter uma segunda renda, de repente ter um pouco mais de autonomia, procura a Renata. Eu acho que vai ser legal como experiência, no mínimo. Com certeza. No mínimo, né? Com certeza. Luiz, agradeço aí mais um episódio. Valeu, mais né? 54. Não vou falar aqui 54, porque vai que eu erre de novo. Vai que trava a língua. Renata, agradeço aí pela participação. Eu que agradeço. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar histórias, trajetória, perrengues, mas aquilo que fez uma ideia sair do papel e transformar aí um sonho em realidade. Valeu, gente, até a próxima. Valeu.